O mundo é mais seguro hoje? Sair na rua, circular para os diferentes locais de uma cidade, realizar compras num determinado estabelecimento, frequentar um determinado local com maior ou menor número de pessoas, ter a possibilidade de transitar entre diferentes ambientes, simplesmente andar na rua. Todas essas coisas, elas nos dão segurança. Nós podemos sair para a vida com a garantia de que estejamos, ainda que aparentemente, seguros? Talvez a pergunta que se siga a esta é: seguro como? De que maneira? E seguro para quem? Será que há pessoas que estão imunes a diferentes formas de agressão, ao mesmo tempo em que há pessoas que são vulneráveis a elas? Então, vamos ver algo em torno disso. Bom, primeiro que há diferentes formas de violência, diferentes formas de agressão, há diferentes formas de intolerância, de intimidação e variáveis graus de sofrimento. Então, numa perspectiva daquilo que é a sociedade hoje, e ainda que levando em conta o passado, nós vamos ver que há vários componentes de violência que se estabelecem em graus bastante variados. Esse período que nós estamos vivendo, ele muitas vezes é referido como o período mais longo de paz da humanidade. Ou seja, um período no qual as guerras, sejam elas locais e regionais, elas ocorrem num número bem menor do que em relação ao passado. Então, as mortes por guerra, vejam, marcam toda a nossa marcha civilizatória. E no quadrante superior dessa imagem que vocês veem aí, os dois últimos e mais dramáticos momentos no qual, inclusive, o crescimento populacional foi interrompido, né, no mundo, em virtude de duas grandes guerras ocorrendo em sequência, ou como alguns querem, apenas uma enorme grande guerra com um breve interstício entre elas. E quando nós colocamos isso na perspectiva do que é a ausência de guerra, mas do que são homicídios que ocorrem todos os dias mundo afora, nós temos um grande impacto ao perceber o quanto o Brasil é um país violento, ocorrendo aí um número de homicídios por 100 mil habitantes numa taxa altíssima, superiores inclusive à Ucrânia e Iraque, como vocês podem ver na imagem, que foram países que passaram por conflitos. A Ucrânia com a Rússia e o Iraque com a invasão norte-americana até recentemente. E é dramático que em alguns lugares as tensões e os conflitos são permanentes. Deve ser absolutamente difícil ser um cidadão palestino vivendo na faixa de Gaza, em que o conflito árabe-israelense envolvendo palestinos e o Estado de Israel gera muitas vezes reações desproporcionais do governo israelense, levando à morte de muitas pessoas e muitos civis, inclusive. E algo que é terrível e dramático é o fato de que desde 2014 o mundo assiste ao maior êxodo de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial.
um êxodo decorrente da guerra em países no qual foi aberto esse conflito. Foi o caso do Iraque, foi o caso da Síria. Uma fuga também em função de condições extremamente adversas, como é o caso da fome e da pobreza. E, portanto, isso gera cenas dramáticas, como essa das pessoas navegando em embarcações improvisadas ou inadequadas para a travessia do mar Mediterrâneo, com imagens dramáticas das vítimas mais suscetíveis a essas instabilidades, como é o caso das crianças. Essa foto do menino Aylan Kurdi na praia de Bodrum, na Turquia, embora naquele momento tenha chocado o mundo, não foi o suficiente para convencer os países desenvolvidos de que os séculos de colonialismo, os séculos de depredação dos continentes para o fortalecimento das suas próprias nações, agora não é respondido com a obrigação moral de pagar a conta, e fecham os olhos e fecham as fronteiras. E isso colocando numa condição brutal e desvantajosa as pessoas mais fragilizadas pelo conflito, mulheres, idosos e crianças, e que em muitas ocasiões têm que lidar com a violência e a truculência policial de um lado e com a violência moral e a indiferença dos líderes políticos de países que poderiam receber esses refugiados, atendendo a uma condição humanitária óbvia. Além disso, nós vivemos em uma sociedade em que ainda é comum e ainda existe a violência, que é muitas vezes silenciosa, impetrada contra as crianças. Uma forma de violência que se dá de múltiplas maneiras, uma violência que pode se dar mediante agressão direta, uma violência que pode se dar mediante os efeitos colaterais das guerras e agressões entre grupos rivais. Muito recentemente, os americanos explodiram um carro de passeio com uma família inteira, inclusive com crianças dentro do automóvel, no Afeganistão. E há outras formas de violência também que estão condicionadas a simplesmente legar as crianças ao abandono, à pobreza, à miséria, à fome, à falta de afeto, à falta do carinho, à falta do acolhimento. Dentro da mesma perspectiva de violência, também há a violência contra a mulher, muitas vezes expressa de forma agressiva, moral, como se vê em muitos exemplos de misoginia, ou seja, a colocação da mulher numa condição inferior aos homens, a disputa em posições de trabalho em condições desfavoráveis para as mulheres, a desproporção de oportunidades de trabalho entre homens e mulheres, até mesmo uma violência direta, que culmina em casos de feminicídio, ou seja, a morte das mulheres simplesmente por serem mulheres e porque são submetidas a uma tal condição de violência que não são capazes de sobreviver a ela. E essa violência é lamentavelmente disseminada em diversas culturas, é tolerada em diversas culturas e hoje é um componente fundamental para a gente entender o que é que nós queremos, o que é que nós desejamos como sociedade. Se é condenar esse tipo de brutalidade e violência contra a mulher,
ou se é caminhar rumo à igualdade de gênero e respeitar as mulheres e até mesmo respeitar a condição humana independente de gênero. O racismo e a xenofobia também ainda são temas presentes e persistentes em pleno século XXI. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Então, o racismo é uma espécie de câncer que ocorre nas nossas sociedades. A violência por uma questão de pele, ela é brutal, ela é avassaladora, ela é excludente e, portanto, não há como aceitar, não há como tolerar o racismo. Mesmo em sociedades que avocam para si o direito de serem chamadas sociedades hipercivilizadas. Então, quando a gente assiste ao brutal assassinato de um homem negro que grita seguidamente, dezenas de vezes, "Eu não consigo respirar", tendo os joelhos de um policial em seu peito. Isso é uma condição absolutamente brutal e intolerável. E há uma forma de violência contra o povo negro que se dá mediante a branquitude na oferta dos empregos, que se dá na branquitude dos estudantes nas escolas, nas universidades, que se dá numa branquitude de discurso presente na mídia, ou seja, numa forma de negação do racismo e numa forma de predomínio num determinado perfil de branquitude que coloca o povo negro à margem. Nós, como canta o cantor Milton Nascimento, nós gostamos de pôr em branco o negro na história. E isso, óbvio, está associado a uma condição de violência cujas maiores vítimas, de acordo com o Atlas da Violência no Brasil, e de acordo com vários indicadores sociais, apontam que são os adolescentes negros, que morrem numa proporção muitíssimo maior do que os adolescentes brancos, por exemplo. Então, uma condição de violência brutal que, ao invés de ver nos jovens o potencial da juventude para o futuro, os extermina. Além do racismo, há também uma outra forma de violência que é cometida contra o planeta, uma violência ambiental. A contaminação de mananciais, a poluição, o consumo exacerbado, a depredação das nossas florestas, a sujeira moral e a sujeira material que acomete o nosso ambiente. E a preocupação com esse estado de coisas diz respeito a um quantitativo de pessoas que é cada vez maior. Muito em breve, ao final dessa década, a população do planeta vai ser de 9 bilhões de pessoas. A maioria delas estará vivendo nas cidades e não no campo.
desde 2008, aproximadamente, a população rural passou a ser menor no planeta do que a população urbana. E um reflexo do aumento da população, do aumento do consumo e da maneira absolutamente imoral como os governos, de um ponto de vista institucional, e as pessoas, de um ponto de vista do mero consumo, lidam com o planeta, aponta uma grande ameaça para o equilíbrio do planeta, proporcionando o aquecimento global. As emissões de gases de efeito estufa, a exploração de recursos naturais esgotáveis, a incapacidade de redimensionar o consumo em diferentes aspectos da vida econômica e social, isso nos coloca numa condição de enorme fragilidade, que põe inclusive em risco a própria sobrevivência da espécie humana. E aí tem sido comum a desertificação de áreas e que promove uma condição de estresse hídrico dramática, fazendo com que em muitos lugares haja males como a redução da biodiversidade, a redução das comunidades rurais, a incapacidade de sustentabilidade do ponto de vista da exploração agrícola dessas comunidades. Então, uma série de malefícios decorrentes da nossa incapacidade de promover crescimento de uma maneira equilibrada com o meio ambiente. A ocupação desordenada de áreas marginais, a córregos, rios, a sujeira que é despejada todos os dias em ambientes que não deveriam receber esse tipo de sujeira, em ambientes que poluídos deixam de dar sustentação ambiental para as comunidades. E, de uma maneira muito diretamente envolvido com a qualidade de vida das pessoas, a perda do volume de água necessário ao abastecimento de água fria nas comunidades, de tal forma que cada vez mais os reservatórios das hidrelétricas estão mais vazios, o índice de precipitação pluviométrica é pequeno e, portanto, nós somos submetidos ao racionamento de água e a uma condição de estresse hídrico. E, claro, também isso muitas vezes associado a um modelo de industrialização e consumo perverso que cria um ciclo de consumo perpétuo, incapaz de fazer as pessoas verem que consumo sem responsabilidade é um caminho tortuoso e horrível. A forma como também nós mobilizamos diferentes tipos de combustíveis, onde maciçamente no mundo a matriz de transporte ainda é baseada no consumo de combustíveis fósseis, na excessiva valorização do automóvel como mobilidade, ou de veículos como motos que também consomem combustível, e uma perspectiva que nos coloca num confronto direto entre a nossa necessidade de sobrevivência, preservando o planeta, ou simplesmente o nosso desaparecimento pelo fato de que não conseguiremos suportar as condições adversas por esse ambiente que nós estamos ajudando a criar. Finalizando essa aula introdutória, eu quero deixar para vocês uma mensagem que tudo aquilo que nós vamos discutir, que tudo aquilo que nós vamos abordar, vai ser conversado num papo muito reto. Há uma música que tem exatamente esse verso, né? E o jovem no Brasil não é levado a sério, pois eu levo muito a sério vocês que são jovens.
Então, nosso papo vai ser no sentido da gente discutir, da gente debater, da gente colocar o dedo na ferida, porque o mundo que a gente quer é um mundo que precisa da nossa crítica, da nossa consciência, da nossa discussão como um elemento fundamental para a mudança.